Glória a Deus. Aleluia, Deus. É o nosso Deus. Glória a Deus. Oh, glória ao nosso Deus. Aleluia. Abra a tua Bíblia na carta aos Hebreus. Vamos ler aos Hebreus, capítulo de número 1, capítulo de número 2 e o 3. Glória a Deus. Mas Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Glória a Deus. Vamos ler o texto. Diz assim: eu gostaria da sua atenção. Se você puder, não se levante do seu lugar. Prometo ser breve. Diz assim, capítulo 1, versículo de número 1: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Capítulo 2, versículo 1: portanto, convém-nos atentar com mais cuidado, com mais diligência, para as coisas que já nós temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos desse caminho. Capítulo 3, versículo 1: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado. Louvado seja Deus. Queridos, alguns anos atrás, eu estive no cemitério. E, na verdade, depois de um tempo para cá, eu tenho ido muito ao cemitério. E eu me lembro que, em um caso que eu estive ajudando uma família, a gente viu muita dor no coração daquela família, muita dor no coração daquele pai. E eles oravam a Deus do seu cantinho, próximo de mim, e diziam: Deus, por quê? Por quê? Por quê? Muita dor. Por que o Senhor não ajudou? Por que o Senhor deixou? Eu já perdi as contas de quantos velórios eu já participei depois que a gente começou essa caminhada com essa igreja aqui. Eu me lembro que certa feita eu estive em um cemitério lá em São Paulo e algumas frases naqueles túmulos me chamou a atenção. Eu me lembro de uma frase que estava escrito da seguinte maneira: a minha querida e amada mamãe, ao meu querido e eterno papai, à minha vovozinha tão querida e amada, ao meu filho que tanto amei,
E aquilo mexeu muito comigo, porque todas as vezes que eu vou no cemitério, parece que vem como um flash na minha vida, pelo fato talvez de eu nunca ter perdido alguém da minha casa. E por causa da dor e do sofrimento humano, é que essa carta foi escrita, que a gente acabou de ler. Eis um dos grandes motivos pelos quais esta carta aos Hebreus foi escrita. Essa carta é destinada a um povo hebreu, só que ninguém sabe quem escreveu. Há quem diga que foi Paulo. Outros dizem que o grego pelo qual foi utilizado não é o grego de Paulo, então não foi ele. Os grandes biblicistas dizem isso. Para mim, de fato não foi, porque desde Romanos até a última carta antes da carta aos Hebreus, todas as cartas que Paulo escreve, ele começa dizendo: eu, Paulo, eu, apóstolo Paulo, eu, amado apóstolo de Deus, escolhido pelo Senhor. E outra coisa, o escritor aos Hebreus disse que nunca viu o Cristo. Já Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele diz no capítulo 9 que ele viu o Cristo. Ele foi surpreendido pela presença do Cristo. Ele apareceu para mim, disse Paulo. E o escritor aos Hebreus disse que tudo que ele escreveu foi porque ele ouviu de outras pessoas. Porém, eu quero chamar a tua atenção hoje, não para esse detalhe. A questão hoje aqui é: por que é que o escritor aos Hebreus escreveu uma carta tão acentuada assim? Por que é que ele escreveu uma carta tão provocante como ele escreve? A igreja é a igreja dos Hebreus. Essa carta foi escrita de uma maneira muito rica, de uma maneira muito nobre. Na verdade, quem escreveu essa carta, escreveu com muita coragem naqueles dias de dizer o que ele disse, arriscando a sua própria vida. E ele escreve não só com muita coragem, mas com muito talento. Ele escreve como quem escreve com as penas de um destro escritor, e muito criterioso. Ele trata de um assunto muito perigoso e ao mesmo tempo muito profundo. E ele vai escrevendo e direcionando essa carta ao povo hebreu. Essa é a história, um povo hebreu. Porém a carta vai para Roma, para a cidade de Roma. O remetente manda a carta para o destinatário que está em Roma, que é a igreja que foi separada, que foi dividida, e um pouco dessa igreja mora na cidade de Roma. Quem está escrevendo está provavelmente, segundo os historiadores, na Itália, entregando uma mensagem para o povo de Roma, para o povo hebreu. O que foi que levou esse autor a escrever uma carta tão minuciosa desse jeito? O que foi que levou esse homem a falar do que ele falou para a igreja? Presta atenção. Quando esse homem escreve o que ele escreve com muito temor a Deus. Após a dispersão dos hebreus, depois da perseguição que teve a partir de Atos dos Apóstolos em diante, muitos cristãos viveram dispersos, um pouquinho em Roma, um pouco na Itália, um pouco na Grécia, e foi dividido esse povo. E há quem diga que foi obra de Deus aquilo dali, porque eles estavam muito acomodados em quatro paredes, e Deus queria expandir o seu evangelho, a sua mensagem. E esses hebreus que estão em Roma, a saudade é muito grande de casa, a dor de estar longe da sua família é muito grande, da sua parentela. Há uma saudade muito grande, uma dor muito grande por causa da perseguição. E eles estão se reunindo de casa em casa, cantando louvores dentro dos lares, escondidos. Mas por causa da perseguição, por causa da luta e das adversidades, vem o desânimo,
e a frieza espiritual. E aí o escritor aos Hebreus, percebendo isso pelo Espírito Santo de Deus, ele se preocupa, e a preocupação dele é para nortear aquele povo, isto é, dar um norte para eles. Eles estão sem direção, mesmo sendo uma igreja de oração, mas agora, por causa das lutas e das adversidades, eles estão como uma igreja fria. E aí ele escreve para direcionar aquela igreja. Ele está dando direção para aquele povo. E sabe qual que é a palavra-chave dessa carta? Melhor, superior. Ele está dizendo aos hebreus que estão em Roma, escondendo-se, por assim dizer, que eles não podem esquecer da mensagem original. Eles não podem esquecer de onde Deus havia tirado cada um deles e da promessa que Deus havia feito através do seu Espírito. E foi por isso que ele escreve, é por isso que ele diz assim: olha, vocês não podem se esquecerem que Cristo é melhor. Aleluia! Que Cristo ele é superior. Glória a Deus! E a pergunta é: superior a quem? Ao quê? E aí o escritor diz: Cristo é melhor e superior aos anjos. Glória a Deus! Cristo é melhor do que os homens. Aleluia! Cristo é melhor do que os profetas. Cristo é melhor do que os sonhos. Cristo é melhor do que qualquer concerto antigo, qualquer pacto, qualquer aliança. Cristo é o melhor repouso para a sua igreja. Cristo é a melhor esperança. Cristo é a melhor expiação. Cristo é o melhor sacerdote. Cristo também é o melhor condutor, o melhor amigo. Ele está lembrando esse povo e dizendo: não se esqueçam, Cristo é superior, Cristo é melhor. Glórias a Deus! Cristo é maior do que as suas lutas. Aleluia! Cristo é maior do que as suas adversidades. Glórias a Deus! E ele completa dizendo: e não se esqueçam que o Cristo, ele é divino. Aleluia. Não se esqueçam que o Cristo, ele é criador e sustentador de todas as coisas. Todas as coisas existem por meio dele e através dele, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia! Ele escreve essa carta para lembrar os crentes, os hebreus que estão morando em Roma, das suas raízes, de quem eles eram lá atrás, de como eles começaram a caminhada com Deus. E ele disse: Cristo é superior. E a mensagem toda está pautada no Cristo como sendo o superior da igreja, o cabeça da igreja. Glória a Deus! E ele disse assim: porque Cristo é superior e muito melhor do que todos e todas as coisas. Primeira mensagem que eu quero dizer para vocês, isso é aos hebreus, o escritor que diz: primeira coisa, escute por favor, é que se você está em busca de uma revelação, se você está em busca de um profeta que revele a tua vida, que norteie a tua vida, que fale para você o que você deve fazer, eis aqui o Cristo. Se você precisa de alguém para interceder por você, para pôr a mão sobre a tua cabeça, a tua vida, a tua história, eis aqui o Cristo que foi crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia. E ele diz assim: Cristo é o grande profeta. Aleluia! Cristo é a maior e mais clara e mais sublime revelação de Deus para os homens. Se vocês estão em busca de uma resposta, o escritor diz: Cristo é a resposta para a tua vida. Se você precisa de uma saída, Cristo é a única saída para a tua, para a minha, para a nossa vida. Escute o que eu vou te dizer essa noite. A Bíblia Sagrada diz que rejeitar o Cristo é rejeitar a vida eterna. Rejeitar o Cristo é rejeitar a vida que foi nos dada por graça. Eu vou repetir: a vida que foi nos dada por graça. Irmãos, todos nós seres humanos somos habitantes de uma ambiguidade tão grande, mas tão
irreconhecível, muitas das vezes. Como assim, pastor? A gente chora pedindo a Deus resposta, e quando Ele responde, a gente não quer. A gente chora pedindo a Deus uma porta aberta, e quando Ele abre a porta, a gente pergunta: será? Por quê? A gente pede socorro no dia da angústia, e Ele tem socorro para a vida da gente, e a gente recusa o socorro de Deus na hora da angústia. Sabe por quê? Por causa da nossa insegurança. As sogras que me perdoem, você já ouviu falar da síndrome da sogra? Eu tenho sogra, eu posso falar. A síndrome da sogra é o seguinte: ela ama o genro, porque a minha filha, ela diz, encontrou um amigo, um parceiro, mas às vezes ela tem vontade de esganar ele. É ou não é? Ela ama a nora, porque agora o filhinho dela encontrou um namorado, um noivo, um marido, mas às vezes ela tem vontade de esganar a nora. Por quê? Porque ela tomou o meu filho. O meu filho não vem mais na minha casa. É uma ambiguidade tão grande, irmão. A mesma coisa acontece no nosso relacionamento com Deus. A gente diz que ama a Deus, a gente diz que entende Deus, mas às vezes a gente tem vontade de fechar a mão e cruzar os braços e fazer bico. Eu conheço muita gente xingando Deus por causa dos desastres que estão acontecendo aí fora, e dizendo: por que é que Deus não faz nada? E Deus está dizendo: por que é que vocês não fazem nada? Irmãos, tudo que Deus precisava de fazer, Ele já fez. Ele nos deu vida, Ele nos deu a oportunidade para a gente manter a nossa vida de pé. Deixa eu dizer uma coisa para você. É verdade, Deus. Sabe por que a gente não aceita o trabalhar de Deus? Porque tem que ser do nosso jeito. Porque muitas das vezes o medo e a insegurança, ou as nossas carências, nos arrastam. Aleluia. Nós somos um povo muito carente, irmão. Glória. Mas nós não podemos esquecer que a Bíblia diz que Deus não despede ninguém de mãos vazias. Deus não despede ninguém de mãos vazias, nem as sogras, nem as noras, nem os genros, nem os encrenqueiros. Não sai de mão vazia, porque Deus é gracioso. Nós precisamos de lembrar, diz o escritor aos Hebreus, que Cristo é superior. Superior ao que, meu irmão? Superior a todas as coisas, a tudo, a toda perseguição que você está enfrentando, a toda mágoa, angústia que mora dentro do teu coração. Cristo é superior ao pesadelo que não te deixa dormir em paz. Cristo é superior ao teu passado. Cristo é muito mais superior do que os seus traumas, do que as suas inquietações, o seu desânimo. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui neste lugar. O Cristo que é superior quer nortear a tua vida. É por isso que Ele tem te sustentado até hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Muitos de nós amamos a Deus, mas sabe qual que é o problema? É que a gente quer recompensa. A gente fala dos políticos, irmão, mas nós somos políticos também. Os políticos gostam. Pastor gosta com o político que quer recompensa, quer reconhecimento. E o escritor aos Hebreus diz assim: Aleluia, Deus. prestem atenção. Glória. Se você quer uma resposta para a tua vida, Aleluia, Deus. eis aqui a resposta. Glória. Aleluia. Eis aqui a resposta para a tua vida. O povo está se escondendo, está fugindo por causa das mágoas, por causa dos traumas, por causa das acusações do tentador, do diabo, por causa do vizinho, por causa do patrão. Está escondendo. E Deus está dizendo que Ele é superior, Ele pode resolver a tua vida. Escute, eu vou dizer uma coisa aqui para você em nome de Jesus. Sabe qual que é a minha oração todo dia, irmão? Que nunca, jamais falte aqui neste lugar uma palavra de consolo e uma palavra de alerta para a sua igreja. Que Deus nunca permita que falte aqui neste lugar tanto uma palavra de conforto, de consolo, mas uma palavra de alerta para a igreja. As nossas igrejas deveriam estar
pessoas abarrotadas, atoladas, de pessoas extremamente entusiasmadas por essa grande revelação. Eu conheço gente que todo dia está num lugar buscando revelação, esqueceu que a grande revelação se encontra no meio de nós. A grande revelação que nos norteia, que nos mostra o caminho, Ele está aqui no nosso meio. Aleluia! Oh, glórias! Obrigado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Escute o que eu vou te dizer. A maioria de nós, se não todos nós, estamos velhos. Glória a Deus. Senão nós não estaríamos aqui. Aleluia. Porém, muitos de nós temos uma fé inoperante, uma fé improdutiva. Me parece que foi dito no princípio do culto a respeito da gente tomar uma atitude, da gente agir, da gente ter uma atitude, e Deus vai honrar a atitude que a gente tomar. Uma fé inoperante, uma fé que não produz fruto. Sabe qual que é o nome disso? Frieza espiritual, carnalidade. Eu me lembro que Apocalipse capítulo de número 3, Deus elogia a igreja. Ele diz assim: eu tenho visto as suas obras, eu sei que você corre muito, eu sei que você tem fé, eu sei que você produz, eu sei que você trabalha, eu sei que você sua, eu sei que você está se dando pela causa, mas tem um porém: você se tornou uma pessoa morna. Você perdeu o primeiro amor, você se tornou carnal, se tornou como um pipa que não sobe mais. Aleluia. Não porque não tem vento, mas porque furou, rasgou e está penso. Toda vez que o menino corre, o pipa cai do lado. Você se tornou como uma torneira de água que perdeu a pressão. Glória a Jesus. Está pingando, está conta a gota. Parece uma mariposa que se secou depois do vendaval e veio o sol e secou, só ficou o cacho oco. Oh, Jesus, misericórdia. Irmãos, muitos de nós estamos na presença de Deus, mas estamos arrastando os nossos pés. Sabe por quê? Por causa da grande revelação. Ou a gente aceita o que Deus tem para a gente, ou a gente vai se perdendo mesmo no caminho. Aleluia. Eu tenho algo para dizer para você. Me entenda, por favor, eu digo isso com muito amor. Ainda dá tempo de você entrar por este caminho, porque Deus tem um propósito para a tua vida. Por isso aqui o Apocalipse diz: arrependa-te enquanto é tempo, volte para Ele, para as raízes, e você vai ver que tudo que Deus tem para a tua vida se tornará realidade em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, o que os Hebreus, o escritor diz, é que se você precisa de uma revelação, se você está procurando um profeta, pronto, você já achou ele. Aleluia, glória. Oh, glórias a Deus. Você precisa de alguém para orar por você? Aleluia. Ele está aqui. A Bíblia diz que ele se encontra à destra de Deus intercedendo por cada um de nós. Segundo lugar, os Hebreus, o escritor, ele diz o seguinte: porque Cristo é superior, não se preocupem com a decoração da sua casa, se preocupem mais com a estrutura dela. Glória a Deus. O que tem de gente se preocupando com o enfeitar a casa, o pintar a casa. E casa que eu estou falando é casa. A vida, sua história, seu coração. É muita decoração e pouca estrutura. Eu me lembro, não lembro o ano agora, mas eu me lembro de um sujeito que caprichou na decoração externa de uma casa, de um prédio. Só que ele esqueceu de tomar conta da estrutura dela. A Bíblia não diz que nós somos fundados no amor de Cristo, como se tivesse um alicerce chamado amor, e nós fôssemos fundados a partir do amor. Não, nós somos fundados em amor. Quando aquele concreto, aquela baliza, aquela sapata estava sendo preenchida, nós estávamos sendo enxertados junto na sapata. E eu me lembro que aquele prédio, se não me engano, no Rio de Janeiro, que foi usado a areia da praia, ele estava cuidando do desenho, ele estava cuidando da decoração, de deixar um negócio bonito, para compensar o outro lado. Meu irmão, foi dito e feito. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz em Mateus capítulo 7,
que todo aquele que ouve essa palavra e não pratica ela é semelhante ao homem insensato que edificou o seu prédio, a sua casa, o seu rancho na areia. Veio a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e deu contra aquela casa, e ela não resistiu, porque foi edificada com areia e na areia da praia. Queridos irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. O Deus que nós servimos, aliás, deixa eu melhorar isso aqui. O Deus que nós queremos é um Deus que satisfaça o nosso estômago e não a nossa consciência. Nós ouvimos todo dia por aí os pregadores dizendo que nós estamos aqui para comer o melhor dessa terra. Ledo engano. Essa terra, fala conosco, Senhor. a Bíblia me fala de um novo céu e de uma nova terra. Não é essa terra. Aleluia, Deus. Está fora do contexto. Está totalmente fora. Nós somos chamados por Deus para viver numa outra dimensão, irmão. Deus não nos chamou para satisfazer o nosso estômago. Para satisfazer o nosso estômago, a gente trabalha, a gente levanta cedo, a gente dá o duro, a gente sua a camisa. Agora Deus, Ele quer satisfazer a minha alma, o meu espírito. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Não é tempo mais. Não dá tempo mais de você cochear em dois pensamentos. A grande revelação já está aqui. Deus está te orientando, Deus está te mostrando o caminho. O grande rei, o sumo sacerdote, está no nosso meio diariamente. Ele é bom. Meu irmão, minha irmã, presta atenção no que eu vou te dizer aqui nesta noite. Eu digo isso com muito amor. Aleluia, Deus. Se Cristo de fato é importante para você, se Deus de fato é importante para você, então arrume tempo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja seu nome. Obrigado, meu Deus. Deus poderoso. Me lembro de um pastor que estava correndo na rua de São Paulo, exercitando um pouco, correndo, fazendo uma corrida longa, e no meio do caminho ele percebeu 5 ou 6 cabanas, tendazinhas, barraquinhas, e algumas jovens ali dentro, deitadas, dormindo, descansando ali. E ele parou e achou que aquelas meninas estavam abandonadas. Voltou e perguntou: está tudo bem com vocês? Ela disse: sim. Vocês estão precisando de ajuda? Precisam de alguma coisa? Não, está tudo bem. Mas por que vocês estão aqui? É que nós estamos esperando o show. Ela disse assim: ah, vai ter show hoje à noite? Ela disse: não, é daqui 2 meses. Aí eu pergunto: aquelas meninas são loucas? Não, a princípio não. Não, calma, eu vou explicar. É porque para elas aquilo dali é importante. E quando uma coisa é importante para mim, eu arrumo tempo, eu arrumo dinheiro, eu vou a pé, é debaixo de chuva, eu atravesso a cidade, eu dou um jeitinho, eu corro atrás, é no frio, é no calor, sei lá o que for. Se é importante para mim, eu dou um jeito. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus é tão importante para mim e para você, arrume tempo, reprograme a tua vida. Olha como o ser humano é ambíguo. Você se lembra de João o Batista? Quando ele viu Jesus, ele está batizando um povo no Rio Jordão. Diz a Bíblia que quando Cristo aparece, tem uma multidão e João Batista batizando as pessoas. E batizando, dizendo: arrependei-vos, se arrependam, se arrependam. E o povo está vindo, com o coração aberto, se arrependendo, e o João Batista batizando. Quando de repente aparece Jesus, vindo dos montes, e ele para, e ele olha para Jesus, acredito que todo trêmulo, cheio de inspiração, e aponta para Jesus e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí! Aleluia! Eis aí aquele que eu falei para vocês que ia resolver a vida de vocês.
chama os discípulos, o mesmo João, cheio de revelação, cheio de entendimento de Deus, e pergunta para os discípulos. Ele está preso dentro de uma cadeia agora. Ele diz assim: vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo o Cristo. Amigo, querida, não deixe que a tua natureza te engane. Não deixe que o teu coração te engane. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa carta, ela é endereçada a uma igreja perseguida, a uma igreja machucada, a uma igreja que se reúne dentro das casas, uma igreja que tem os seus joelhos calejados, mas por causa das lutas e das adversidades, é uma igreja abatida, por causa dos problemas, não consegue mais adorar a Deus, não consegue mais ser fiel a Deus. E é por isso que o autor os encoraja a serem mais constantes, a serem mais perseverantes na presença do Senhor. Eu quero dizer uma coisa aqui para você, te encorajar nesta noite: seja mais constante, seja mais perseverante na presença de Deus. Deus é fiel para segurar nas suas mãos. Eu garanto para você que Ele não vai ouvir todas as suas orações, mas Ele vai ouvir todas aquelas que são necessárias para a tua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Foi Ele que disse: guarda firme a confissão da tua esperança. Ele escreve: tome cuidado, guarda, fica firme, não vacile nessa caminhada, porque o diabo... E aí eu pego o gancho de Efésios capítulo 6. Ele está em derredor, rugindo como um leão, tentando destruir a tua vida. E os Hebreus diz, o escritor aos Hebreus, ele diz assim: não abandoneis a vossa confiança. Eu quero fazer um convite para você hoje à noite. Eu quero fazer um convite para você que está pensando em parar de caminhar com Deus. Eu quero fazer um convite. Eu quero que você hoje reconsidere a sua decisão nessa noite. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que para o homem parece que é direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Provérbios capítulo 16, a Bíblia diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas é do Senhor que vem a resposta da boca. Salmo de número 127 diz assim: que se o Senhor não edificar a minha casa, é em vão o trabalho daquele que edifica. A Bíblia diz assim: ó Senhor, Senhor, só Tu tens palavra de vida eterna. Querida, não retroceda. Querida, não abandone a tua confiança em Deus. Mais cedo ou mais tarde, alguma coisa vai acontecer na tua vida. Deixa eu dizer isso aqui para você: Cristo é superior. Eu vou repetir isso aqui em nome de Jesus. Cristo é superior. Hoje, no nome de Jesus, aqui dentro deste lugar, Deus vai te dar força para você continuar caminhando. Eu quero liberar em nome de Jesus uma palavra sobre a tua vida. Deus está te dando força aqui neste lugar. Você vai sair daqui hoje fortalecida para a glória de Deus, fortalecida em nome de Jesus. É o Salmo de número 40 que diz: Ele dá força ao cansado. Ele dá força ao cansado. O Salmo de número 25 diz assim: Senhor, os que esperam em Ti nunca serão confundidos. E nunca, de maneira nenhuma. Você está saindo daqui hoje com o teu coração fortalecido. Coloque os teus olhos em Deus. Glórias a Jesus. Irmã, Eu creio, Deus. Irmã, Glórias. é andando e chorando. Glória a Deus. Você queria uma resposta? Andando e chorando. Andando e chorando. Mas Deus está fortalecendo o teu coração. É andando e chorando, mas Deus está fortalecendo o teu coração. Não desanime. Deus proverá. Deus velará por ti. Não
desanime, Deus proverá. Queridos irmãos, esta palavra, presta atenção no que eu vou te dizer, essa palavra aqui, ela deve ser lida sem ansiedade. Esta palavra aqui, ela deve ser lida sem ansiedade. Eu quero dar um conselho para alguém aqui nessa noite: não manipule a palavra ao seu bel prazer. Não faça isso. Isso é magia. Isso é voodoo. Isso é feitiçaria. Aquieta a tua alma. Deus proverá. Deus velará por ti. Não manipule a palavra para satisfazer os teus apetites. Presta atenção. E eu quero abrir um parênteses aqui e acrescentar: não importa o que você sonhou, não importa as suas intuições, os sentimentos do teu coração, não importa. Fica com a palavra, porque é o que a palavra diz, é o que vale. Cuidado com os caminhos de Saul. Aleluia. Cuidado com os caminhos de Saul. Saul queria porque queria uma resposta de Deus. E como Deus não respondeu por causa da desobediência dele, ele foi procurar uma feiticeira. Ele foi buscar um tarô. Ele foi ler as cartas, pedir para a cigana ler a mão dele. E terminou do jeito que você sabe que ele terminou. Pega essa palavra, esposa, marido, pega essa palavra, internalize ela no teu coração, faça uso dela e esfrega essa palavra na cara do diabo e diga: arreda-te, Satanás, eu tenho a palavra é superior, ele é superior ao meu problema, às minhas angústias, às minhas dificuldades, aos apetites do meu coração. Anda na palavra e a palavra vai te honrar. Deixa eu dizer, Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o pare de ler a palavra para os outros, leia a palavra para você. Pare de ler a palavra para o outro. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha lá. Leia para você. Use essa palavra para você. Leia na frente do espelho para você. Assuma ela dentro de você. Quero dar um conselho para alguém aqui nesse lugar: não seja escravo da sua circunstância. Viva um dia de cada vez e Deus vai te honrar. Esse momento que você está passando, vai passar. Essa luta que você está enfrentando, vai passar. Escute. Se você quer um amigo leal, eu quero te apresentar um hoje, nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Jesus de Nazaré. Sabe por que a gente se decepciona? Porque a gente coloca a nossa fé no homem, no pastor. Bem feito. Pastor cai, quebra, desmorona, faz besteira. Eu já tomei uma decisão na minha vida: eu nunca mais vou me decepcionar com nada, irmão, porque eu não coloco mais a minha confiança em ninguém. Minha confiança está em Jesus. Jesus de Nazaré, Ele é a grande revelação para a minha vida. Ele é superior. Dizem que o homem, ele não morre quando o coração dele para de bater. O homem morre quando ele para de crer, quando ele para de sonhar. Por isso que tem muita gente morta viva, vivo morto, zumbis gospels dentro da igreja. O coração está batendo, mas perdeu a fé em Deus. Só porque alguém falou, alguém disse. Eu quero dizer uma coisa: Cristo é superior. A maior revelação se encontra no nosso meio. Volte a sorrir de novo em nome de Jesus. Volte a sonhar novamente. Diz o meu Deus aqui neste lugar: Deus te trouxe aqui para renovar a aliança com você. Deus quer refazer uma aliança aqui nessa noite, neste lugar. Em terceiro lugar, eu termino. Primeiro, você não pode esquecer que se você precisa de uma revelação
de alguém para orar por você, lembre-se que Ele está aqui. Glória a Deus. Segundo, cuide mais da sua estrutura espiritual do que os apetrechos que você está querendo enfeitar a tua vida, a caminhada com Deus. Cuidado com o apetrecho, a igreja está cheia de apetrecho. Não vou nem entrar nesse mérito. E em terceiro lugar, a melhor maneira de você honrar a Deus é nunca, jamais, se desviar do caminho do Senhor. Simples assim. Você quer honrar a Deus? A Bíblia diz que nós não podemos fazer como muitos estão fazendo, abandonando a igreja, cultuando a Deus em casa, servindo a Deus em casa. Não faça isso. Não faz isso. A melhor maneira de você honrar a Cristo é permanecer firme na presença dEle. Não tenha medo de caminhar por este caminho. Tenha medo de não caminhar pelo caminho. Eu conheço gente que tem vergonha de caminhar no caminho. Eu digo, vergonha é não caminhar no caminho. Vergonha é saber que Cristo está te chamando, segurando na tua mão, e você continua da mesma maneira. Eu quero terminar dizendo: se em algum momento na sua vida você caiu, se levanta. Se em algum momento na tua vida você caiu, você escorregou, se levanta. Se levanta. Recomeça de novo. Aleluia. Começa tudo de novo. Se levanta. Quando eu entrei naquele cemitério, naquele dia, há uns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, e eu vi aquelas frases que dizia: a minha mamãezinha querida, ao meu pai tão amado, a minha vovozinha, ao meu filho querido que eu tanto amei. Eu me lembrei de uma história de um rapaz que ele disse que se arrepende até hoje de todas as vezes quando ia dormir, de não ter tomado bênção do pai dele antes de dormir, como era costume da família. E ele, olhando para o pai dele no caixão, ele dizia: me arrependo até hoje, que todas as vezes que eu pude tomar bênção do meu pai, dar um abraço nele, eu não dei. E eu me lembro das palavras do meu pai, que me dizia todos os dias: não saia do caminho, permaneça no caminho. Ele dizia, meu pai insistiu comigo de dia e de noite: seja homem, não saia do caminho. Ele insistiu com as minhas irmãs: seja forte, não saia do caminho, não se desvie desse caminho. Eu me arrependo até hoje. E muitas das vezes eu deixei de falar com meu pai por causa de bobeira, deixei de abraçar ele. Mas ele falou para mim as palavras que ele disse para mim, eu nunca me esqueci. Ele disse: não saia do caminho. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: se o teu passado te condena, o meu também. Te alivia, te ajuda. Se o teu passado te acusa, te condena, o meu também. Se você deixou rastros para trás, eu também. Seja bem-vindo ao clube dos rastros para trás. Igual uma lesma que vai deixando rastro, eu também deixei. Mas se o teu passado não dá mais para corrigir ele, recomece, apaga tudo, começa tudo de novo. E Deus vai abrir uma porta para você e você vai voltar a sorrir novamente. Você vai sorrir de novo. Tem coisas que não dá mais para corrigir, irmão. Então olha para Jesus. Coloca os seus olhos. Não saia da presença do Senhor em hipótese nenhuma. Você quer honrar a Deus? Permaneça no caminho. A história de Jesus foi marcada por lágrimas. A história de Jesus foi marcada por dores. O homem que se agonizou no Getsemane é o nosso modelo. Dizem que Cristo sofreu para eu não sofrer. Ah, tá. Cristo se fez pobre e miserável, capengando, para eu ficar rico e milionário.
Gates, olha aqui um monte de Bill Gates. A história de Jesus foi marcada por dor, irmão. E ele diz, inclusive a Bíblia diz que nós somos convidados a sermos participantes do seu sofrimento. Aliás, foi ele que disse: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a cada um de vós e fiz assim ninguém para que dê fruto. É a Bíblia que diz que o povo viu uma grande luz, a Bíblia diz, e os que estavam em trevas, assentados na região da sombra e da morte, a luz raiou. A Bíblia diz que eu estava com meus 2 pés atolados na lama, ele firmou os meus pés na rocha. Portanto, a Bíblia também diz: portanto, brilhe a tua luz no meio dos homens, a fim de que eles vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E tudo isso é dito hoje à noite, a fim de que você volte às raízes novamente, a fim de que você volte ao primeiro amor. Jesus te ama. Jesus te ama. Se você quer um amigo verdadeiro, leal, Jesus. Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Há um hino que diz: dos vales ele é o lírio, a estrela da manhã. Dos vales é o lírio, a estrela. Glória a Deus. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã.